Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a galera do Resenha Futebol de Chapa. Diga oi. Oi! Tá? Aqui tá. No total são 7. Um faltou. A gente vai ver o que aconteceu, tá bom? Para vocês que não estão sabendo, já assistiram o piloto, que estão aí atrás da câmera, tá? Vamos ver esse vídeo. Tem mais um componente virtual, é o ET da Resenha. Ele já gravou um áudio, aquele contato que eu mandei para muita gente, eu vou repetir daqui a pouco o contato, tá? E a gente vai falar sobre polêmica, o jogo do Brasil, que é claro que foi muito bom para todo mundo, né? Tá? E a gente vai falar também sobre os times, se alguém está sabendo de alguma informação, tá? E, primeiramente, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui. O foco dessa resenha é o quê? Juntar pessoas à mesa para falar de futebol. É esse o propósito, tá? Não é para fazer famoso, o melhor que o outro. É só isso. A gente está aqui reunido, a hora vai passar. Vocês que estão assistindo vão gostar. Dá um like, se inscreve, compartilha, você vai estar ajudando com o canal, tá bom? À minha direita está o Manuel, flamenguista. Boa noite a todos. À minha esquerda, Robson Reis, o Robinho, gremista. Boa noite, é isso aí. Boa noite a todos. Grande Moreira. Voz de locutor. À minha direita, ao lado do Tigríssimo Manuel, está o Léo Pipas, o palmeirense mais fanático, aquele que não gosta do Abel. Boa noite a todos. Estou ao lado de dois vices, não vou falar do restante, mas polêmica é comigo. Tá vendo como que é a peça, né? Do lado esquerdo, do lado do Mr. Robson, está a corintiana mais fanática que eu conheço. Gente boníssima. Disse que estava nervosa na última, já está mais de boa, tá light. Com uma garrafa de café, já não? Não, nada mudou, continuo nervosa. Ah. Nada mudou, continuo nervosa e o café eu bebi tudo já mesmo. Tá bom. Tá só a garrafa vazia lá atrás. E aí, tá preparada? Acho que não, e hoje eu tô mais nervosa ainda. Tá. À direita, na ponta, Mr. Adriano, São Paulino. Boa noite, pessoal. O Tricas da mesa. Então, estamos aqui. Vamos começar. A partir de agora, Resenha Futebol de Chapa, programa 1. Valendo a resenha. Beleza? Pessoal, 1 minuto de cada um. O que você espera desse canal? Olha, Fábio, primeiro agradecer a você pelo convite, o Robinho, que eu já conheço há um tempo, eu não sei se eu falo agora, eu deixo mais para frente. Robinho, a Morena, que eu conheci hoje aqui, né, o palmeirense e o São Paulino, né? E agradecer pelo convite e, enfim, vamos em busca dessa resenha, das informações do futebol, que a gente possa aprender um com o outro, né? É isso que eu espero. Parabéns. Mr. Robson. Exatamente isso. Fortalecer, e aquilo que eu disse também, somos um corpo só, um aprender com o outro, e passar informações, trocar ideias, e fortalecer e passar tudo que devemos passar para o pessoal sobre esporte e muito mais. Morena, vou pular esse garoto, vou deixar ele por último. Nossa, me preparando. Ele é o chatão, vai ficar por último. Nossa, eu tava aqui me preparando. Vamos lá. Tô aqui pra trocar resenha mesmo com essa galera legal. Acabei de conhecer aqui o São Paulino, gente boa também. Mais um flamenguista não dá. Meu locutor favorito. E você? Vamos embora, vamos trocar informação, trocar ideia. Eu acho que eu vou rir mais do que trocar ideia, né? Porque não vai dar hoje. Mr. Adriano, representante de São Paulino. Tricolor, vamos que vamos. Antes de começar, por que você tá de boné? Autopet. Não deu tempo de arrumar ele hoje. O seu também. Agradecer a oportunidade do Fábio aí, já tem um tempo que a gente se conhece, né? Então esse projeto aí não vai dar certo, já deu, né? Vamos seguir em frente, uma união a todos aí. O Robson também, nem tem muito a dizer desse cara aqui, é só fantástico, sensacional. O resto do pessoal que a gente conheceu hoje, maravilhoso, e vamos que vamos. Resenha, tudo na maneira sadia, da melhor maneira possível.
Quem será agora? Quem será? Quem será? O cara que atrasou a live. Só vou dar esse detalhe, tá? O polêmico Léo Pipa. Gente, boa noite a todos. Polêmica, eu gosto de trazer informações. Se não for para causar, sorrir, não saiam de casa. Logo de cara, eu quero deixar uma aqui para vocês, viu? Jamais tomem decisões precipitadas. Essa reflexão vai ficar para o final do nosso programa número 1. Não tomem decisões precipitadas. Polêmico. E eu só tenho a agradecer, porque deu certo, é o que eu falei, a gente tem que se reunir para conversar de futebol, a hora vai passar rápido, tá? E já deu tudo certo. Vamos começar? A gente está vendo a Copa muito acirrada, estamos tendo muitas surpresas, vocês estão acompanhando, né? Estão vendo umas coisas assim que o Japão chegar numa fase de oitavas, quem diria? Quem ensinou os japoneses a jogar foi a gente. Zico foi lá, muitos jogadores foram contratados para lá. Hoje é a China que está se reforçando com o futebol brasileiro que está sendo reforçado. Então é capaz de daqui a 4 anos, Léo, Manuel, a China também está igual o Japão, chegando numa classificação de oitavas. Não é 4 anos. Sabe que o Japão já tem tempo que está trabalhando com o futebol deles lá. Então, os japoneses estão aprendendo com brasileiros. Então, se surpreenda, no futuro distante, achar uma China aí no oitavas de final. Entenderam? Então, eu vou soltar a primeira polêmica. Quantos estão acompanhando o Messi na Argentina? Jogando. Estão vendo que ele está tendo um esforço dobrado. A pergunta polêmica que eu tenho para vocês. Vamos tentar ser o mais breve possível, tá? Deixa eu começar bem light. Isso aqui é só para se soltar. Robinho, na sua opinião, hoje você vendo o Messi, quem você acha que é maior? Messi ou Maradona? Já peguei. Né? Exatamente. É claro que não vi o Maradona jogar, mas acompanhei boa parte de sua história, lendo, assistindo. Não há comparação, na minha visão, Maradona. É maior. Com certeza. Manuel? Olha, Fábio, é uma comparação bem difícil que me faz refletir, porque são 2 lendas, né? São 2 lendas do futebol. Uma viva e outra que Uma viva e outra que continua viva no coração dos argentinos, do mundo, enfim. Mas fisicamente ela já não existe mais. Messi joga muito, o cara é excepcional que eu vejo e me encanta, acho que encanta todos, mas eu acho que o Maradona ele estava uns 2, 3 degraus acima, então eu fico com Maradona. Maradona, 2-0. Morena? Messi, com certeza. Por quê? Um livro de glórias, né? Um livro de presente. Então, o que eu pude acompanhar, conviver, ver, para mim é o Messi. É o Messi. Mas você chegou a ver os gols do Maradona, os Sim, lances? sim, não tem nem como, né? Inclusive agora teve aniversário, não lembro se é de morte ou aniversário dele, foi recentemente, inclusive estava tendo jogo, foi até poucos dias da vitória, né? Da vitória do último jogo. Então, essas últimas semanas, o que mais passou em telejornais, em programas de esporte, foi as glórias, os títulos e outras coisas mais de El Maradona. Mas eu sou fã do Messi. Então... 2-1. Adriano? Minha opinião, Messi. Olha. Um dos motivos. Ele sempre falou, teve uma entrevista que ele deu um tempo atrás, ele aprendeu a jogar futebol com o nosso querido Ronaldinho Gaúcho, cara. Para mim, é uma lenda aquele cara. Não tirando o mérito do Maradona, né? Para mim, fantástico, surreal, mas o Messi, ele tentar ser igual, assim, buscar o objetivo dele de ser um dos melhores do mundo através do Ronaldinho Gaúcho, cara, para mim é fantástico isso. E a gente vê a habilidade que ele tem nos pés, né? Então, para mim, é o Messi, cara. 2-2. Tinha que ser você, né? Faz empatar. Se eu pudesse, eu ficaria fora disso, porque nem a Antonella me serve. Da Argentina, male uma carne maturada. Mas vamos lá. O Messi está 50 degraus acima do Maradona. O Maradona tinha
muitos caras que jogavam melhor do que as pessoas que jogam lá do Messi. Quem pesquisar a história e ver a seleção argentina, que o Maradona tinha companheiros, milhões de craques o Messi carrega nas costas. Ponto. Até mesmo, completando aqui a sua palavra, o primeiro gol do profissional do Messi Maradona foi passe do Bruxo. E olha que o Messi jogou no Maradona, no Barcelona de ouro. Mesmo assim, os companheiros do Maradona eram acima dos companheiros do Messi. Então, contra a minha vontade, mais o Messi. 3-2. Eu vou deixar empatado. Eu sou fã do Maradona. Tá? Vou contar um pouco da minha história aqui para mim justificar. Eu cresci no meu bairro, da minha cidade, com pessoas mais velhas jogando dominózinho, baralho, às vezes já jogando futebol. E o Fernando Bitinga, na minha cidade, um dia ele vai escutar isso aqui, eu não tenho contato dele mais, ele falou assim: Fábio, na mesa jogando dominó, você sabe por que o apelido do Maradona se chama Dom? Não é à toa. Ele usa uma expressão muito boa, Léo. Eu acho que já escutaram, vocês que jogam futebol, são da Várzea, aí conhecem. O Maradona, quando chegava a bola para ele chamava a bola de senhora. Eu sabia o que fazer. E outra, ele ganhou uma Copa. Então, para mim, né, empatando o jogo, é a polêmica, o cara tem que ser completo na seleção e no time. E eu acho que o Messi está devendo no time. É que você falou, o elenco do Maradona é diferenciado do elenco do Messi na Argentina. Tá? Então, pode segurar. Mas é indiscutível. Eu vou citar dois que jogavam ao lado dele. Isso, tá? Então, o que acontece? Então, para mim, você vê um cara que tem um apelido de Dom e fazer um gol que até hoje é conhecido como Lamont de Deus. Falta de caráter. Independente. Ele é, para mim, melhor que Messi. Não vou esculachar, mas já pode amarrar a chuteira do Maradona, o Messi. Mas o que eu estou falando, está faltando o Messi na seleção. Eu acho que, na minha opinião, Maradona na seleção e no time é 100%. Foi o que eu vi, o que eu estudei, o que eu vi. O Messi na seleção está devendo? Tá. Nem se comentou. A seleção que o Messi hoje joga, a qualidade é inferior à de Maradona. Mas não é 8? Oi? Mas não é 8? Ele não é 8? Quantas Copas o Messi disputou? E aí? Eu creio que o Messi está na 4ª Copa do Mundo dele. Tá. 4ª ou 5ª, né? Nenhuma ele foi protagonista. Nenhuma. News Old Boys, Napoli, ele fez simplesmente chover. Maradona, né? Mas enfim, cada um tem a sua opinião, de respeito. Para concluir, na nossa primeira reunião aqui em off, eu levantei uma polêmica do 6 e do 9, pontos de vista diferentes. Futebol não deve, na minha opinião, pelo amor de Deus, não deve ser medido por resultados. Porque o futebol é o esporte mais maravilhoso do mundo, ao mesmo tempo é o mais ingrato do mundo. Então, assim, pensando em ponto de vista, eu vou citar 2 caras que estavam ao lado do Maradona, que são brasileiros, por exemplo. Ele tinha o Careca na frente dele, fazia gols, a bola batia nele na bunda e entrava. E ele tinha um volante, que aqui no Brasil eu gosto de 3 volantes. O Dunga, indiscutivelmente. Eu acho que todo time tem que ter um cara que bate. Lembra do Ralf que eu falava para você? O time que não tem um cara que bate, um leão de chácara, não ganha nada. O Maradona teve isso na seleção também. Podemos falar sobre isso depois. E atrás do Maradona tinha um volante brasileiro chamado Alemão, que ele carregou aquele Napoli nas costas. Então era fácil o Maradona jogar. Fácil. Então, assim, se for para comparar épocas, não dá. É o que eu falei. Seleção, A gente está comparando quem foi melhor. O que eu falei, para mim, melhor... Números e conquistas? Não, eu falei para você o seguinte, não falei números e conquistas. Eu falei que
na minha opinião, melhor tem que jogar na seleção e no time. Só que aquilo que você falou, tá? Na seleção, o Messi é desculpa falar a palavra, é um Neymar. Depende do cara. Só que ele não vai resolver sozinho. Só que na seleção que tinha Maradona, tinha Canidia. Dá até vergonha, né? Não, tinha, Então, tinha inúmeros jogadores, mas tinha inúmeros jogadores. Tinha inúmeros jogadores ali que começou. Eu acho que o melhor goleiro que a Argentina teve, por exemplo, foi o Fidjol, que estava na Copa de 82. E ainda assim, o Brasil fez 3-1. Porque o goleiro acho que catou 10 bolas, não seria 13-1. O que acontece? O Maradona teve muita gente boa ao lado dele que o Messi não teve. Eu levantei uma polêmica, quiseram me bater, mas falou assim, você está certo, por pior que seja, trazendo Messi e Neymar. Quem é melhor, Messi ou Neymar? Eu vou falar que é o Neymar colocando o 6 e o 9. Naquela época que o Neymar estava no Santos, era simples. Colocava o Neymar, que estava no Santos, para jogar no Barcelona, e o Messi para jogar no Santos, se o Messi faria o que o Neymar fez. Eu apostaria tudo o que eu não tenho, que eu acho que o Messi não faria. Sabe por quê? O Messi não é um latino-americano. O Messi é um cidadão europeu. A escolinha, né, no Barcelona, né? Ele é um cidadão europeu. Ele não tem aquele sangue latino. Ele não tem a própria malandragem, que é um erro, Lamont de Deus. Ele nunca vai ter, porque ele é um cidadão europeu. Ele é quase que, se for comparar com nós, seja brasileiro ou latino-americano como um todo, o cara é um lorde. Eu acho que ele nem sabe sair na mão, por exemplo. Sim, o Maradona, se tivesse saído na mão com o Felipe Melo, que é 50 centímetros maior que ele, saía. O Messi jamais vai fazer isso com um anão de jardim menor que ele. Então, assim, não dá para... Eu acho assim, são polêmicas, mas eu acho que comparar esses dois, eu acho que Só até para ressaltar linkado. uma coisa aqui rápida, nos anos 90, era complicado, porque se tinha Juventus, Milan, Inter, Samp, Roma e muito mais. O italiano era acirrado. O Napoli era fortíssimo, tanto que ganhou com o Maradona, foi o título do Scudetto, e tinha o Torino, que era a base da seleção, quase base da seleção italiana. Infelizmente, se teve um acidente lá, faleceram, mas enfim, era complicado. Então, a gente tinha que lutar contra todos do campeonato italiano. O Napoli fez um feito que até hoje é mais de 30 anos sem título italiano, para você ver como o negócio lá é bem maluco. Tá, então, às vezes, eu penso assim, tem muita gente que não vai lembrar do Maradona porque ele não está vivo e ele aposentou há bastante tempo. Tá? Mas é claro que muita gente puxa, não estou dizendo que vocês são influenciados por isso, pelas bolas de ouro que o Messi tem. Mas eu acho, como eu falei, a opinião individual de cada um a gente respeita, aceita, tá? Maradona, cara. O cara ensinou um monte de drible. Você fica assim, se você parar para ver os gols dele, você para. Um cara que chama e fala assim, hoje você não é mais Diego Armando Maradona, você é Dom Diego Armando Maradona. Que nem um cara me falou. A bola, quando vinha nele, ele chamava de senhora, tava com carinho, tocava no chão e ó. O Diego Maradona, eu lembro como eu gosto do Maradona, como eu gosto do Messi, sou fã do Messi, sou fã de futebol, de grandes jogadores, mas o que me faz dizer que o Maradona é melhor? Eu acho que eu tinha uns 5 anos, nasci em 85, em 90, meu pai assistiu a primeira vez a Copa do Mundo, a Copa de 90, que foi a época que a Argentina eliminou o Brasil. Sim. Meu pai falou que está assistindo o jogo e o Brasil equilibrado e uma marcação muito dura em cima do Maradona, muito dura. Ele dizia assim, chegou uma bola, ele jogou, foi 3 em cima e ele deu passe para o Mas isso aí que errou foi o técnico. O Lazzaroni, o técnico, falou assim, gruda no Maradona, mandou 2 marcar. Aí chegou o terceiro. Quem sobrou? Então, mas deixa eu concluir o que meu pai... O que meu pai falou?
ele quis dizer o seguinte, na verdade, que errou, enfim, ele quis dizer o seguinte, que precisou de uma bola para ele meter aquele que eu passe. falei, tinha 3 em cima dele, ele conseguiu dos 3 O jogador rolar pro cara sem impedimento. Olha isso que eu tô que eu falando. considero craque é esse, aquele que precisa de uma bola para decidir o jogo. E ele eliminou o Brasil. Eliminou o Brasil com uma bola. Então, esse é o jogador... Quem tava marcando o Canidia? O que foi em cima do Maradona. Exatamente. Já tinha 2, né? Foi o terceiro. Foi o terceiro. E sem falar que o Batistuta também tava por ali. Mas o Canidia eliminou e falou, meu, qual foi o erro? Muita gente em cima da estrela. E a estrela sozinha brilhou, tirou dos 3 e deixou o cara sozinho. Quer concluir, Léo? A gente vai falar? Gente, vocês esqueceram do mínimo detalhe. Maradona é gênio, jamais vou discutir essa questão. Mas a canalice da Argentina que deram água para jogadores brasileiros com sonífero, e isso foi provado. Olha, a resenha é porque é o maior. O que aconteceu na Argentina, a gente quer, fala mais não pra quer, frente. se é para falar o que é correto, se é para falar o que é correto, isso aconteceu. A resenha é qual era o maior. O que acontece na Argentina, no Corinthians, no Palmeiras. Miller, Isso aí é outra Keep calm. Eu entrei nessa linha porque vocês trouxeram o passe dele no gol que eliminou o Brasil. Esse gol só aconteceu por causa do sonífero. Não, mas a gente está falando da qualidade. O Miller deu uma entrevista. Olha lá. Quem? O Miller. Fera. Falou que nada disso ocorreu, tá tudo certo. Foi biotônico Fontoura. Inclusive, você pode dar pra Se eu tivesse que usar aqui, ia mandar a figurinha do Conversa. Tá, vamos pular. Por enquanto deu tudo certo, graças a Deus. Nada resolvido. Ficou empatado. Como o garoto faltou, não vai dar para empatar. Com certeza ele vai votar no Messi. Cara, não sei não. Ele é corintiano. Messi. Por quê? Eu tô aqui, eu ia votar no Messi. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Se não for no avô, vai ser pela dor, né? Sim, sou dessa. Tá, vamos lá. Ia na ameaça. Com a G. Vamos seguir a resenha aqui. Sobre a seleção brasileira, no geral. Vamos deixar uma vírgula para o jogo de hoje. Primeiro jogo, Sérvia. Tudo ok. O segundo jogo, sem o Messi, o Neymar. Tudo ok. Daquele jeito, né? O Casemiro achou um gol lá. A verdade é essa, que não jogou bem. E hoje, com o Neymar, 4-1. Paquetá fez gol. Impressionante. O adversário... Por quê? Calma, Léo, calma. Então, o adversário era a Coreia do Sul. Não é nenhum time europeu. Tinha só o Song ali. Não vamos falar que o cara bateu num Portugal da vida, numa Espanha da vida, numa Inglaterra. O resultado foi bom? Acalmou os brasileiros. Quer falar a verdade. Ganhar de Camarões. Neguinho guardou o camarão no congelador porque nem gastou óleo. Ou desceu amargo, né? Mas eu vou falar para vocês. 2-4-1 ganhou. Vamos começar com a resenha. O time só funciona se tiver o Neymar. Pode começar, Léo. Falou para falar. Bom, vamos lá. Futebol é coletivo. O futebol brasileiro ganha pouco porque não sabe usar o coletivo, senão ganharia muito mais. Hoje, nós pegamos um adversário fragilizado. Inclusive, o que aconteceu em 1990 acontece hoje. O Neymar na bola, um marcando e 2 na sobra. Porque alguma coisa vai acontecer. Inclusive nada, mas vai acontecer. Então, o que o goleiro de Camarões catou na última sexta-feira, ele vai catar, mas nem na várzea. Nem na várzea. Então, se for analisar como um todo, todos os times de ponta que entrou com o time reserva no terceiro jogo perderam. Absolutamente todos. Todos. Absolutamente todos. Então, assim, são fatos que podem acontecer de ano em ano ou não. Mas o que acontece? Na Copa de 98, o Brasil também perdeu na primeira fase e chegou até a final. Então, na Copa de 98, perdeu para a Noruega na primeira fase.
E talvez essa Copa, eu posso morder a língua, mas está sendo uma das que tem mais surpresa, porque o país está sendo a mais fácil de todas que eu já assisti. Tudo que eu lembro na minha vida foi da Copa de 1982 em diante. Eu acho que essa tá melzinho na chupeta. Me fala uma coisa. Continua com o microfone. O Brasil continua sendo favorito, na sua opinião? O Brasil, se colocar, não vou menosprezar time nenhum, tá? Mas só para dar uma opinião, como eu já dei anteriormente. Se for em Santo André e pegar o Santo André e colocar com a camisa amarelinha, é favorito. 1962. Vamos lá. 1900, agora não corta, não, senão vou dar o cacete. Peraí, vou pegar. 1962 não poderia ter substituições. Portanto, o Pelé saiu do jogo carregado. O meu pai conta que no jornal veio uma foto inteira do Pelé. Quem vai substituir? Aí apareceu uma foto 3x4 do Amarildo. Esse é o homem que vai substituir o Pelé? Depois do jogo, veio uma foto gigante do Amarildo. Este é o homem que substituiu o Pelé. Só não fez chover. Final de Barcelona e Inter de Porto Alegre. O lateral estava machucado, aí foi o Ceará que foi o lateral direito do Inter de Porto Alegre. Ele estava em choque no hotel, aí o Abel passando no corredor e viu ele lá praticamente chorando. Abel Braga. Falou assim, o que está acontecendo no Ceará? Pô, professor, amanhã eu vou marcar o Ronaldinho Gaúcho, melhor ponta do mundo e tal. O Abel fez assim do outro lado. Amanhã você vai marcar o melhor ponto do mundo. Depois de amanhã você é o melhor lateral direito do mundo. Pior partida que o Ronaldinho Gaúcho fez na vida, porque o Ceará estava lá, o Ceará estava em 10 lugares, não deixou o Ronaldinho jogar. Então, assim, surpresas acontecem até na várzea. Beleza. Adriano? Vou respondendo a sua pergunta aí, questão do dependência do Neymar, né? Cara, para ser mais direto, minha humilde opinião, é o estrela do time, cara. Na minha opinião. Sem ele não vai. Não. Pode ir, mas o time, quer queira ou não, minha opinião, joga diferente com ele, cara. Parece que tem mais confiança, parece que desenrola tudo ali. Cara, parece que o time inteiro tem um cara ali, agora vamos jogar melhor. Parece que dá um alívio estar ele no campo ali. Na minha opinião, o espinafre do Popeye é o cara. É o cara. Mano, jogou sem ele, você viu o que aconteceu. Cara, não que ele vai fazer a diferença, mas infelizmente, não que ele vai fazer a gente colocar mais uma estrelinha lá, né? Mas eu acho que ele ajuda muito, cara. Sem ele, acho que o time fica mais fraco, na minha opinião, né? Tá. Mas dá pra levar também, que tem muitos moleques novos aí, né? Tá, mas tem que só se encaixar, né? Esse jogo aí, que colocou Camarões aí, colocou um monte de... Hoje, não então, tinha jogado. Hoje Paquetá fez, Vivi fez, Pombo fez mais um. É o que eu falei, quando o time é fácil, dá um espaço pro cara, o cara faz. Tá? Deixa eu te perguntar. Vendo o jogo de hoje, você já viu a França, a Inglaterra, a Espanha. Brasil é favorito? Cara, aí brasileiro não desiste nunca, né? Eu tenho confiança, cara. O que me preocupa um pouco é a França. E os caras são... Você acha que tem que melhorar a qualidade? A Holanda tá jogando bem também, né? A Holanda tá jogando bem. Até falei com os colegas, eu falei, rapaz, sem o Robin, né? O Robin faz uma diferença também no time. Eu não tenho ele, mas tem outros jogadores bons aí, né? A Holanda eu acho que não me preocupa, não. Agora, a França, os caras querem levar mais uma na sequência, né? Ganharam 4 anos atrás. E eu acho que é ela que vai dar o trabalho. Vamos ver aí, né? Vou colocar você no muro agora. 500 pila. Dinheiro seu. França e Brasil final. Quem você apostaria? Brasil. Dinheiro seu, 500 pau. Brasil, apostaria. Sem medo? Sem medo. Juro pra você. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. Hoje. Você apostaria seus 500 reais no Brasil contra a França? Com certeza. Beleza. Robinho, por favor, dê a sua opinião sobre o jogo de hoje. O que você espera? Voltando só um pouquinho da fase de grupo. Sim. O que acontece?
Sérvia, Suíça e Camarões, de fato, não são parâmetros Sim. para a seleção brasileira. Por quê? São dois times retranqueiros, jogaram para não perder de muito. Tanto que quando eles se enfrentaram, foi 30-50, né? Sérvia e Suíça, e Camarões aquilo. Alegria, enfim. Futebol é coletivo. Jogar dependendo só de um cara, não dá. Até porque quando se fala de França, Argentina, Brasil e outras, não dá para ficar na dependência. 2014, veio a depressão. Com a contusão do Neymar, todo mundo chorou, sofreu, o país inteiro morreu, e aí o 7-1 veio. Então, ainda não é parâmetro. Sexta-feira, sim, Croácia. Ah, mas a Croácia é fraca. Estou só escutando. Não vamos esquecer que 2014... É a vice. Entendeu? É atual. É a final com a então, França. Pega leve, e é isso. Dá para ganhar sim, só que não é a favorita, é uma das favoritas. Espanha, Mas França. é favorita pela história ou pelo futebol? Pela história. Pelo futebol, não. É pela história. Quem então você apostaria, França ou Brasil? França. Hoje. Sim. Opinião dele. Há muito tempo. Opinião dele, Não, peraí, vamos fazer uma bagunça organizada. Porque senão, às vezes, fica uma pergunta muito espalhada assim. Se fosse hoje, e se fosse na final daqui a 15 dias? Não, a final, eu falei, se fosse a final, eu tenho que apostar 500. Isso que eu tô falando. Não tô falando que jogou hoje. Se fosse a final, vai pôr R$500 no bolso dele. França e Brasil, ele falou que apostaria na França. Perfeito. Tá, Perfeito. já Seguindo o parâmetro que você falou, pode parecer impossível, mas a defesa não tem muita história, mas uma das menos vazadas no mundo é a defesa suíça. Por isso que entrou para não perder de tranqueira. Agora, perder para Camarões não é normal, claro que é, mas os caras, o goleiro catou demais, ninguém colocou o pé para se rachar. Camarões, se ganhasse de 50-0 do Brasil, não se classificaria nunca. Ninguém ia colocar o pé para rachar. Não é parâmetro. Qual foi a última seleção campeã? É a França. Então, É a França. Está defendendo o título. Outra coisa, o Brasil perde um jogador, todo mundo fica preocupado. A França perdeu quase 10 jogadores e está jogando o que está jogando. Você imagina se o Brasil perde 9 ou 10 jogadores da seleção? Concordo plenamente. São 10 jogadores contundidos. Benzema e tantos outros. Se fosse o Brasil. Concordo plenamente. E o que eu falei anterior, o Brasil tem que aprender a usar o coletivo. E o que acontece aqui? Vou usar a palavra mais suave. Aqui é tudo a moda caramba. Países europeus, olha o que eu falei do Messi agora há pouco, até mesmo os Estados Unidos, eles lapidam. Aqui não. Aqui eles visam a lápide pronta. Então, nós não somos preparados para resenha de futebol, mas esporte como um todo. Gustavo Kirten, o Guga, monstro. Porém, o brasileiro tem essa dificuldade. E eu sou um deles. Para o Guga fechar o match point, podia ter 10 anãozinhos ali, ele não conseguia. Porque falta de equilíbrio psicológico, que muitas das vezes os brasileiros não têm o preparo que vem ali da base, porque é muita coisa moda caramba. No próprio mérito, não gosto do trabalho do Tite. Só para fechar rapidão. Tá, vamos fechar, porque tem que passar mais Só gente. para Vamos fechar lá, rapidão. tá. Alguém lembra da última vitória do Brasil contra a França? Inclusive, em 1986, o Brasil foi eliminado pela França. Tá, mas a última. Nem tem registros, acho que não tem registros. O Saci era rosa, tinha 2 pernas. Do charuto do Kit Kat. Muito tempo. O Saci era rosa, tinha 2 pernas. Não é igual aquele que quer passar por aqui, não. Não, era charuto, era Kit Kat da época. Tá. Não, concordo. Tá, então vamos dar sequência aí. Morena, assistiu o jogo? Assisti, por incrível que pareça. Sabe que eu não gosto. Assisti. Eu não pude assistir porque eu estava trabalhando, mas algumas cenas assim, porque no trabalho de segurança eu não posso dar muita atenção para a televisão. Tá. O que você achou da seleção, dos 3 jogos e o jogo de hoje?
Com o Neymar e sem o Neymar. Para responder isso, vou falar da primeira pergunta que você fez em relação ao Neymar, né? Isso responde tudo. Para mim, o Neymar não levanta o jogo. Para mim, é o que o Léo falou. O futebol é coletivo, né? Infelizmente, o que aconteceu com o Camarões foi porque os caras acharam que o jogo estava fácil e, enfim, não foi por falta do Neymar, na minha visão. Né? Não, estava tudo bem. Ele perdeu quando podia perder, que foi a frase mais citada né? Em todos os lugares foi a frase mais citada. Então, assim, para mim não dependia dele. Esse jogo de hoje também não vi uma dependência do Neymar em si. Eu acho que a galera que está chegando agora, assim como o Pombo, tá legal, tá bem, tá indo, tá se mostrando. Estão dando moral para a atitude que o Tite está tendo, que é de colocar, como ele fez no Camarões, colocar uma molecada aí para ver o que é, para se precisar. A gente não tem Neymar, o que a gente vai ter? Então, assim, o Tite está dando oportunidade e os meninos estão chegando eu acho, a minha humilde opinião, os meninos estão chegando com futebol. Não assisti os outros jogos do Brasil, eu assisti só o do Camarões. Eu achei... não deu sorte você, então, né? Então. Eu assisti hoje. Então, hoje, o resultado não foi pelo Neymar, não foi pela presença dele, o resultado foi o péssimo futebol da Coreia, que só levantou, que só acordou no segundo tempo, para mim. No segundo tempo eles voltaram bem melhor, tanto é que conseguiu arrancar aquele gol. E, por sorte, teve várias defesas do goleiro deles lá, porque algumas das defesas que eu acompanhei, né, um olho no peixe, outro no gato, foram muito de sorte, né, muito de... cheguei na hora certa. Nós chamamos de reflexo. Isso, muito nisso. Mas, respondendo a sua pergunta em relação ao Neymar, não acredito nisso. Tá. A pergunta aqui em questão. R$500 seu, olhado suave. Brasil ou França, final? Quem você apostaria? França. França, porque eu tenho certeza que nos próximos jogos seria na final. O Neymar vai se contundir de novo, vai inventar alguma coisa, porque ele tem medo de final, para mim. Ele é um moleque, isso, um pipoca, um moleque, né? É um menino, Ney. Ele vai se lesionar. E como você disse, se ele é peça fundamental para a seleção e serve de base para os outros jogadores, sem o Neymar na final contra a França. Minha humilde opinião. Moreno. Agora eu vi o quanto eu acertei mandar o convite para você. Mas, assim, falando em coletivo, teve no primeiro tempo 2 momentos cruciais. O Paquetá tinha 2 opções de passe e o Pombo tinha 3 opções de passe. Aí fica naquela do Milton Leite. Você consagra e não toca a bola ao lado. Teria virado 6-0. E daí, no segundo tempo, o Brasil também tirou o pé. E parecia uma Coca-Cola de... Sabe que parecia aquela Coca-Cola de 2 litros? Acabou o gás. Na metade, acabou o gás. A Morena falou uma coisa, que o Tite está fazendo o que o Filipão fez em 2002, para quem não lembra. Em 2002, eu não lembro quem era o terceiro goleiro, mas o eterno vice do Marcos foi... Rogério. Não, o segundo era o Rogério. O Dida era o terceiro goleiro, então... Dida, Marcos e Rogério. Então era isso, eu não tinha certeza. Os 2 jogadores que não entraram em campo foi o Rogério Ceni e o Dida. O restante, ele rodou o elenco inteiro. Inclusive, na final, o Filipão deu um notástico até nos brasileiros, que ele entrou com o Kleberson, que era um dos jogadores mais novos, que reforçou como volante. O Tite recuou o Paquetá para segundo volante. Quando pegar um time mais forte, se apertar, vai peidar. Tá. Vou dar continuidade aqui. Mr. Manuel, assistiu o jogo? Assisti. Com Neymar e sem Neymar, o que você tem a dizer? Lá no começo da Copa, né, como você perguntou, a seleção brasileira é favorita ao título. Pelo futebol ou pela camisa? Pelas 2 coisas. Não existe, cara. Pelas 2 coisas. Vou explicar a você por quê. Vamos ouvir o argumento. Aí eu gosto assim. Eu gosto assim. Ele vai falar.
explicar você por... Não, pelo amor de Deus. Eu vou explicar para você Vamos por lá, que eu vamos lá. penso Vamos que as escutar duas aí, coisas. vamos escutar aí. Escuta aí, para vocês tentarem entender o que eu tenho a dizer. Relaxa. Rápido, Vai na manhã, vai relaxado. na manhã, vai na manhã. Olha, eu assisti o primeiro jogo, gostei bastante. Sérvia. Segundo jogo, eu já não gostei tanto, mas também eu já senti um pouco de receio. Achou Mas- gol ou jogou bem? Eu achei que jogou igual por a seleção, qual foi o segundo jogo? Suíça. Suíça, ela entrou como se fosse eu, como treinador, faria o mesmo. Estratégia, ou por uma bola, segurar, não tomar gol e fazer ou ir para os pênaltis ou classificar. Enfim, era no contexto. O terceiro jogo do Camarões me decepcionou. Por quê? Porque não jogou nada, os jogadores reserva com qualidade excelente poderiam fazer um grande jogo, vencer, mas é um problema do jogador brasileiro. Licença. Será que eles não entraram em campo sabendo que isso era um tapa-buraco para os outros Não, descansar? olha, eu quero dizer o seguinte, Fábio. Não dá para você entrar na seleção da forma que o nosso reserva entrou. Não dá para você entrar num jogo desse sem mesmo que não valesse nada, você tem que marcar seu nome ali nessa Copa. Você tem que dar carrinho, você tem que fazer o que quer que seja. E o Brasil entrou com a vitória embaixo do Barça, com medinho de machucar o pezinho. Enfim, cara, nós somos favoritos. E jogo do Camarões, decepção. Isso me jogou lá para fora, não é favorito. Hoje eu vou falar para você. Com o Neymar. Ó, eu acho que nós somos favoritos com Neymar e sem Neymar. Neymar é um grande jogador, excelente, sou fã do cara. Tem muita gente que não gosta do Neymar, mas eu sou fã do Neymar. Por quê? Porque ele é um jogador diferente, tem qualidade, nasceu com o dom do futebol, mas algumas horas ele se perde porque ele ultrapassa a concentração e a responsabilidade do nome que ele tem. É isso que eu falo. Agora, o futebol de hoje, por que aconteceu a goleada? Vou explicar por quê. A Coreia foi como a Coreia, como o povo asiático, como o Japão, eles foram para cima. E não pode jogar com o Brasil. Eles não podem jogar no contragolpe. Se fosse eu como treinador, talvez esse treinador da Coreia, ele só joga de um jeito. Só para cima, só para cima, só para cima. Tá sabendo que pediu as contas. Então. Ele só joga para cima, eu sabia. Mas porque futebol eu penso como o Tite. O Tite pode não ser muito... Eu não gosto muito do Tite. Porque o Tite, ele pensa jogo. Pode errar, pode. O Filipão pensava jogo também. Então, o Tite, ele joga muito na estratégia do adversário. Hoje, a Coreia foi no contragolpe, na trocação pesada. Não dá, com o Brasil não dá. Então, o que aconteceu? Foi lá, chutou uma, duas, tá? O Brasil, matador... Decidiu o jogo. Decidiu o jogo e foi decidindo. E a Coreia não parou. Eu falei pro meu filho, eles vão do começo até o fim, do mesmo jeito que foram. E alguém falou aqui na mesa que eles melhorou no segundo tempo. Não. O que fez a Coreia, ela jogou do mesmo jeito. O que fez a Coreia melhorar foi as mexidas. Ficou sem um lateral esquerdo. E aí o Tite já quis mexer do lado. O Tite não colocou o Pedro, porque tem que colocar para fazer um teste. Então, mas a Coreia jogou do começo até o fim. Então, o que fez eles crescer no jogo, fazer o gol, foi as mexidas. Deu uma desequilibrada, mas o Brasil tem time. Se jogar sério, com responsabilidade, é favorito e pode vencer a França. Agora, não dá para perder a quantidade de gol que perdeu e chegar brincando com o toquinho. Não pode. Seleção é aquela coisa, como eu falei. Cara, você tem uma chance dessa, gruda, marca teu nome. Chuta de qualquer... faz uma coisa diferente. Não é clube que você entra lá, que eu vi alguns jogadores que eu não quero criticar, que é do meu time. Não pode. É seleção, cara, não é clube. E você sabe que mais um gol da Suíça contra a Sérvia pegaria Portugal. O Brasil, né? Então, é isso que eu falo. E a gente teve os reservas que entrou. Muito jogador, muito excelente. Mas, gente, precisamos saber que tem que jogar mais sério. Só que na seleção. Você falou, porque assim, mesmo sendo do seu time, se eles estão lá, foram escolhidos porque são os melhores. Então, quer dizer que o Tite não podia ter mexido no time, que, na sua opinião, a questão de ter mexido no time é que atrapalhou o segundo tempo. Se eles estão lá, eles não são os melhores? Eles não estão lá para ter oportunidade? Então, não foi o fato de ter mexido. Na minha opinião, eu acho que a Coreia acordou no segundo tempo. Eu vi um jogo bem diferente no segundo tempo da Coreia. Postura da Coreia. Exatamente. A Coreia entrou assustada no segundo tempo, relaxou.
tirou o peso? Para mim, não foi o fato do Tite ter mexido no time, não. Eu acho que a Coreia acordou no segundo tempo. Também Se eles foram estão 2 ali, são um gols dos melhores. rapidamente. Então, né? tem que dar o melhor dele. Pessoal, deixa eu só... A gente está com o chat aberto aqui. Só os comentários, tá? Morena, a voz feminina do futebol, vai Corinthians. Gambá. É Gambá. Não conta. É nóis, bando de louco, é nóis, bando de louco. Não Eu conta. sabia, nós somos gente para dar Calma aí, audiência, vamos lá. Grande Léo, sabe muito de futebol. Ó. Léo. Obrigado. E essa resenha aí, pesada, show. Léo Chico Lang da mesa. Mandou aqui pra mim também. Aí pegou pesado. Que França é o Brasil, pô. Aí o outro, verdade. Show, Manuel. A resenha. Olha. Brasil campeão. É nóis. Esse ano é Brasil, o Brasil é campeão e passa a régua. Salve, pai. Meu filho. Meu filhão. Meu filhão tá lá. Mandar um abraço pra ele que ele falou, lembra de mim, hein? Senão você tá ligado. Ele tem um canal dele lá. Então vamos lá. A minha opinião, né? A última na mesa. Cara, eu tenho 42 anos. Nesses 42 anos, a minha infância não é muito assim, de lembranças boas em questão de futebol, porque depois de 10 anos que eu comecei a ver aquela cagada do Brasil contra a Argentina, só que em 94 eu acompanhei legal. Por quê? Um cara de 1,5 m, eu já estou falando isso aí para você ver a diferença entre esse cara e o Neymar. O cara de 1,5 m que todos conhecem se chama Romário. Romário chegou numa fase eliminatória para decidir, para ganhar a vaga, e o baixinho resolveu. Só que ele fez uma coisa que ninguém tem moral do Brasil para fazer hoje. Nem Ronaldo, que ganhou em 2002, tá? E o Neymar não vai ter essa moral. Todos vão se lembrar o que ele falou. Eu vou para lá e vou trazer a Copa. Se tiver algum problema, eu me responsabilizo. Por que eu vou falar isso? Porque eu estava vendo a entrevista do Romário, além de ser fã dele, por ter jogado no nosso Flamengo, né? Isso aí. Hoje, o Amaral fechou mais o olho, pegando aquela bolinha dele lá. Ficou mais cego, né? Aí, fala a verdade, tá procurando até hoje, né? Aquela bola, né? Não, Amaral. Eu acho assim que um dos maiores resenhas do futebol até hoje é o Amaral. Ninguém supera ele. Mas o Amaral ficou no abraço, naquela... Amaralzinho. Mas assim, aquele elástico ali... qual manto cagado que ele estava usando, você sabe dizer? Mitei. Vamos continuar. A gente vai continuar. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? O Romário, ele se responsabilizou por aquela Copa. Ele falou, pode cobrar de mim, eu sou o culpado, se der algum problema. Cara, e ele assumiu. Eu já vou dar uma vez pra você. Então, cara, ele na entrevista do podcast dele, que deu um monte, eu assisti uma anteontem, ele falou assim, olha, o grupo tem que se conversar. A zaga acredita no ataque que vai fazer gol. O ataque acredita na zaga que vai salvar lá atrás. O lateral faz a parte dele. O outro lateral faz a outra parte dele. O meio faz a parte dele. Eu acho que o Brasil, eu não vou dizer que é o favorito jogando bola, mas é favorito pela camisa e pela história. Tá? Eu acho que deveria ter não vou dizer uma cópia do Romário, deveria ter um Neymar, já que ele é o cara, que ele sobe muito a estrela dele. Às vezes não é nem pelo que ele fala, mas ele é muito perseguido também pela mídia que ele traz. Não tem um cara que fala assim, ó, eu vou me responsabilizar, eu vou conversar com o grupo. Ó, zaga, vamos alinhar com o ataque? Vamos tentar falar a mesma língua? Porque eu vou te falar, a pior coisa é você esperar o ataque e não sair nada, dependendo de um jogador só. Então, acho que está faltando um capitão mesmo, que fala assim, ó, vamos arrumar essa casa aqui que tá bagunçada? Não vamos depender de um cara só. É isso, Léo, você entendeu? Vamos, deixa eu só ver. Então, o que acontece? Vamos arrumar essa casa, porque o Romário disse que, o Dunga entendia a conversa dele. O Leonardo entendia a conversa dele. Mauro Silva lá atrás entendia a conversa dele. Tafarel, quando precisou, foi o Tafarel. Então, eu acho que a seleção não é favorita, campeã, jogando futebol por causa disso. Eu acho que falta um cara para pôr a braçada e falar assim, ó, vamos conversar. Tá acontecendo o quê com a zaga que não acredita no ataque? Que eu vou te falar, aquele 7-1 doeu até hoje.
É a vergonha que não vai se passar. 100 anos, cara. Alguém vai passar aquilo na televisão e vai mostrar. E adivinha? Dentro de casa. Mais feio ainda. Então, cara, eu não vejo o Brasil favorito. Contra a Argentina, eu não aposto R$1. Vou ser bem sincero, futebol de hoje. Porque o que eu tô te falando, que eu acho que o Léo já concordou. Falta um cara para tomar a responsa ali com a abraçadeira e falar assim, ó, vamos alinhar isso aqui. Tá faltando confiança. E o Romário falou, Fábio, falou assim, pessoal, a gente alinhou o time, conversamos a mesma língua, todas as posições falaram a mesma língua. A confiança era no grupo. Hoje quem é o capitão? Uma pergunta. Existe um capitão? Porque tem um cara com a abraçadeira. Agora, capitão mesmo, o cara que chega e fala, ó, você é do terrão. Também. Na nossa época era assim. É o seguinte, o cara não vai passar. Vou falar uma palavra aqui, você já falou na reunião. Antigamente falava assim, ó, passa a bola, mas não passa o cara. Tô mentindo ou não? Com certeza. E hoje, o que a gente vê? Fulano não quer pôr o pé na bola, não quer rachar, não quer dividir. Então você vê que são pessoas estrelas no time, mas chega na seleção, é o famoso canelinha de suflé. Não quer se machucar. E você sabe que já jogar na seleção é um espaço para o mundo para contratações. Porque os destaques das seleções, o time, antes dele ir para a seleção, o passe dele, vamos dar um exemplo, vale 2 milhões. Se ele jogar bem na seleção, o passe vale 10, 15. O negócio vai embora. Vai embora. Então, o que está faltando, Robson, é um cara com a abraçadeira e você, não, aqui eu vou resolver. Pode ficar sossegado. Eu não vejo esse cara. Algum de vocês vê esse cara como capitão e fala assim, não, eu vou resolver isso aqui? Bom, é a questão do capitão que é uma praia que, modéstia à parte, eu domino bem. Eu nunca fui um bom jogador de basquete, nunca fui um bom jogador de futebol. De vôlei eu me considero melhor. Quando percebi pela altura. Eu ia falar, meu Deus, não gera expectativa. Quando eu era vivo, tá? Eu já fui vivo. Você também se considera o melhor? Eu já fui vivo no esporte. E o professor, nos anos 80, educação física reprovava. Você corria em volta da quadra, menino ou menina, você corria em torno da escola, fazia no mínimo 20 polichinelo, era o mínimo que o professor colocava a gente para esticar um pouquinho. E o professor sempre levantou minha bandeira. Não é o melhor jogador, mas é o meu capitão. Líder, você nasce já dentro de casa. Tá, e a seleção? Como que é o capitão? A minha polêmica já começava dentro de casa. O erro do capitão começa no banco. O Tite não sabe delegar e quando ele delega ele não deixa o cara ser capitão. Aqui mesmo na casa do Robinho, Daniel Alves na seleção, eu levaria 3 Daniel Alves. Não pela bola de hoje, mas tem que ter um cara para cuidar do banco de reserva, no vestiário, tem que ter esse cara. Deixa eu perguntar. Aí você vê um capitão que tem histórico de chorão. Esse cara é capitão? Se vocês verem, eu acho que já estava com 83 minutos do segundo tempo, se eu não estiver errado. Na nossa lateral direita, na ponta esquerda da Suíça, esse maldito do Thiago Silva fez uma falta que o juiz não deu, perto da linha da área. Se essa bola entra, a gente ia passar um sufoco do demônio ali. O histórico do Thiago Silva, no Paris Saint-Germain, ele meteu a mão na bola 2 vezes. Veio jogar a Copa América, meteu a mão na bola. Foi um amistoso na Europa, meteu a mão na bola. E na final do Chelsea com o Palmeiras ano passado, ele meteu a mão na bola. O cara é um lixo. O cara é uma moça. Ele não fez o parceiro lá no vôlei, não? Mas eu falei que o sonho dele seria um defensor do basquete para não deixar aquela última bola cair, um bloqueador, o mínimo. Tá, vamos dar uma sequência aqui. Ô, Adriano, você que acompanha bastante o europeu, esse Thiago Silva é o mesmo do PSG? Não. Por quê? Cara, olha, eu acho, tá? É a minha opinião. A idade vai chegando também, né?
A cabeça é a mesma, mas o corpo 2 pontos. Aí, peraí, dá um chute nele aqui. Desde a base ele é a mesma Não coisa, tem esse muito cara é um tempo, lixo né? desde Vai, a base. Deixa eu concluir, Olha, mas vamos um lá. ano já faz diferença, né? Então, tipo, o cara tá com 35, 36, ixi, já quebra Tá, as mas- pernas. Um ano já faz diferença. Você acha que ele merecia ser capitão? Cara, é igual o nosso colega, aquele excelentíssimo Léo Chico falou, né? Lang, da mesma. Solta a voz. Cara, eu acho que não, né? E outra que não deixa ele ser capitão, né? Eu não sei se ele tem potencial para ser também. Eu não colocaria ele como capitão, não. Né? Agora, falando do PSG... Falta um cara, homem gritar lá atrás. Porque Olha. capitão, acho que... É. Deixa eu falar, zagueiro, capitão, não pô, Agora, nessa cara. época aí que ele tava no Esse é um PSG... cara que tá ali no miolo falando todo mundo. É minha opinião. Você vê, né? Era ele e o Davi Luiz, né? 2 zagueiros, né, cara? Os mais caros do mundo. Tomaram Né? 7. Então, você vê. e agora eu não sei, cara, porque... Você acha que foi uma no escolha futebol errada o europeu, os caras capitão? jogam demais, né? Acho que você acha que falta um capitão em campo mesmo, um cara que chama a responsa e fala, ó, vamos alinhar isso aqui, vamos gritar. Precisa. Porque o capitão tem que Precisa, gritar para o pô. ataque, para a defesa, para a lateral. Sim, tem que chamar, Ah. tem que estar ali, né, meu? Tem que Ele não faz se isso, mostrar cara. presente. Eu não vejo isso nele. Você não vê o cara com uma posição de capitão. Ele tem uma Não. faixa. Ele tá, então, como você falou aí agora há pouco, ele está com a faixa. E pra mim ele não é o capitão. Postura de Cara. capitão, Não, na minha opinião, não é. a primeira a chorar e pular do barco. É. Robinho, tá tão ansioso aí. Vamos lá. Assim, com relação ao Tite, o que acontece? Ele é muito contraditório em suas convicções, as quais ele não tem. Por quê? Ele me convoca o Militão. Todos nós pensamos, né? Vai jogar como zagueiro. E não foi. Aí me convoca quem? O Daniel Alves. Peraí. Se o substituto, que no caso o Teles está contundido, a gente vai imaginar, bom, ele vai improvisar alguém, infelizmente, porque não tem, de fato, o da posição. Peraí, mas o Daniel Alves não é lateral direito? Então, é contraditório. Ele tem que ir para a direita. Ele colocou o cara como volante, jogou no meio, onde se tem Bruno Guimarães, e com isso não se dá oportunidade para o Everton Ribeiro. Isso não existe. Ele coloca o Daniel Alves para atingir metas, mais recordes. Ele é contraditório o tempo inteiro. Lateral direito? Opa, machucou? Machucou o lateral direito. Coloca o cara no meio para alcançar recordes e coloca um zagueiro como lateral direito. Aí você tem Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro. Na sua não tem opinião, qualidade. quem seria o capitão dos que ele escalou? Dali, creio eu que, pela história, por tudo que já ganhou, Postura enfim, de capitão. personalidade e postura, o Casemiro. Para mim, o Casemiro. Daquele meio que joga com 4-3-3. Do Posso- três Calma aí, ali, Léo, calma aí, o Casemiro. calma aí. O Casemiro. Volante, o Casemiro. Casemiro. Paquetá seria? Fred seria? Não, Paquetá, meu Deus do céu, cara. O que o Paquetá tá fazendo ali? Então, Cara? pronto. Já começa por aí. Ai, Ô, Léo, deixa eu falar um pouquinho. Ô, jovem, capitão, você vê o zagueiro como um bom capitão? Não vou falar o nome do Thiago Silva, que pra mim nem é pra capitão sério. Ele tem uma abraçadora. Thiago Silva, você vê ele como um capitão ou um cara que tá com a faixa? Sim! Capitão. Você vê ele como um capitão? Capitão. Ah, Vou explicar por eu sei quê. que o Léo quero doido. Deixa eles, cara, eu sei que você. Eu sei que todos nós aqui vivemos, você, o Léo, que é o mais, acho que é o mais velho, né? O nosso, não sei, mas enfim. Vovô da mesa. Não existe mais no futebol o Dunga, não existe mais, esqueçam isso. Sim. O Robinho acompanha a base, é árbitro, tá jogando também, sabe da nossa história por aí jogando, mas não existe mais. Vou falar por quê. Capitão Thiago Silva é o homem mais preparado da seleção para ser capitão. Você pode olhar em todas as seleções que estão na Copa do Mundo, você pode olhar nos clubes, você pode olhar em tudo. Não existe mais o capitão Dunga. Eu na Várzea, joguei com um homem chamado Sandro Black, que está aqui ainda no Paraisópolis. É um capitão estilo, conhece? Um capitão estilo Dunga. Ele era assim, ele chegava e falava assim, joga assim, tinha moral para falar dentro do time. Manuel, o fulano ia lá, não era tipo assim, desrespeitando o futebol, ele dava um certo Chamava injeção de ânimo. Chamava responsa mesmo. Sandro Black. Uma pena que eu não posso gravar e mandar para ele ficar feliz, porque ele era isso, até hoje.
O Dunga era esse cara. Só que isso era no tempo que dentro de campo se resolvia as coisas. Hoje, com o quão de patrocínio, o quão o futebol levou, o quão de prepara para ter esse jogador fisicamente, taticamente, não existe mais. Não existe. Ele sai de fora para dentro, sabendo o que ele tem que fazer. Na qualidade e do jeito que está o futebol brasileiro, tem que ser o Thiago Silva. Na qualidade e do jeito que tem que ser o futebol mundial, tem que ser o Thiago Silva, na minha opinião, como poderia ser na seleção, de repente o Neymar, que não mudaria, ou o Daniel Alves. Porque o capitão hoje, o capitão do futebol mundial, e Vaziano, até na Várzea, não existe mais o cara lá, ele fala assim, ó, seu juiz, naquele papinho ali de ouvido, não, o Dunga naquela tempo, pá, é assim, fulano. Veja, essa é a minha humilde opinião. Perdão se eu estiver equivocado, mas é a minha visão. É a sua opinião, vai. Não tem mais. O futebol daqui para frente é uma empresa organizada. Então a imagem hoje é o Thiago Silva. A imagem é Thiago Silva. Porque a equipe é concentrada no silêncio. No silêncio. Tipo, ali fale pouco. Ninguém fala, é minha, sai. Não. No que você vai ver. Léo, o que deu, o que não deu. Eu vi, ó, um pouco depois do Dunga, Frank Lampard, do Chelsea, que era um capitão, não falava muito, mas ele tinha moral. Então, assim, o capitão hoje ele sai de fora para dentro, assim, ó. Assim, assado, ganhando ou perdendo, tem o patrocínio, ganhando ou perdendo, tem as regras, assim, Paulo. Mas eu acho que você falou sobre o titular, né? Ó, antes de passar para a Morena, qual a opinião dela? Deixa eu ler falar um pouquinho. Se gosta de falar. Então vamos lá. Tem um jogador que ele jogou no Milan. Vocês vão lembrar dele. Jogou na seleção. Ele era um ótimo capitão. Mas você não viu ele gritando. Mas ele tomava conta do time. Ele aposentou no Milan. Maldini. Quem lembra do Maldini? Eu lembro. Jogava bola? Demais. Era um capitão? Na seleção e no time? Na seleção e no time, diferente. Ele gritava? Ele tinha muito respeito dentro de campo e ele não precisava não precisava essa explosão toda, mas ele tinha um controle, ele sabia cobrar. Era o estilo você acompanha muito italiano. O Maldini era isso mesmo que eu tô falando? Com certeza, praticamente um dos melhores, se não o melhor zagueiro italiano do mundo. Jogando do Milan, mundo. Calma, Um dos. Maldini. Tá. Zagueiro, lateral esquerdo. Mito. Chegou a ver a história dele, Adriano? Pouco, mas é exatamente isso que o Robinho falou. Conhecia muito pouco. É isso mesmo. Um zagueiro. Fantástico. Fala sobre o Maldini em 1 minuto, que eu vou passar para a Morena. Não vou, mas é polêmica na certa. Vocês compararam Messi e Maradona. O que ele ganhou na vida, além de ser lá na Itália? O que ele ganhou na seleção italiana? Pelo mundo afora. Caseiro, rapaz. Mas não é comparação se ele foi bom jogador ou não. Então, se nós estamos falando de futebol como um todo, e vocês compararam, que na minha opinião não se compara Messi e Maradona... mas agora já pulou equipe calma. Não, equipe calma. Ele, como capitão, o que ele fez além? O que ele fez a mais? Ele nunca deu um soco na mesa, não tá com pedra na lâmpada. Que ele era um capitão, que não era um cara que rachava a bola, igual o Dunga. Eu tô falando não resolveu. Existem tipos de capitão. Isso que eu tô falando. Ele era um capitão que fazia sem gritar. Ele jogou no Milan, aposentou no Milan, e na Itália jogou muito bem. Deixa eu roubar. Deixa eu roubar. Carlos Alberto Torres, num programa chamado Seleção. O capitão mais famoso do mundo é o Carlos Alberto Torres, é o Capita. Ponto. Ele falou aqui assim, olha, para mim, o Neymar nunca deveria chegar perto da faixa de capitão, tem que esquecer patrocínio e tem que ser humilde. Por onde o Pelé passou, onde ele foi capitão, e quem é mais que o Pelé nesse mundo de futebol? Usando o Baixinho Romário, o Baixinho Romário falou, eu já saí na mão com presidente de time. Ele não chama o Dunga de Dunga. O capitão passava por mim, eu já baixava a cabeça e ficava quieto. Léo, tem que ter alguém que bate. Léo, então na sua visão, o Maldini não jogou nada. Então vamos entender. Vamos entender. Olha só, eu acho que além de polêmico, eu sou grego. Como jogador, ok. Como capitão, o que ele fez como capitão?
Porque o tema estava no capitão. Eu estou querendo levantar desde o início, eu vou tomar a frente do nosso aqui, porque não dá. Eu gostaria, com uma palavra, o melhor jogador da seleção brasileira nesses 3 jogos, né? Porque um ele não jogou, na minha opinião. O melhor jogador da seleção brasileira hoje, que está atuando. Eu quero a opinião de vocês. Eu fechar a tampa da panela. Não acabou nem a pauta, você abriu outra. Quem é o melhor jogador? Você falou? Você sabe por que o Thiago Silva está fazendo uma Copa do Mundo maravilhosa? Porque o Casimiro está dando a segurança que ele tem. O Casimiro está jogando de terno. Mas quem merece ser capitão? Casimiro? Casimiro. Então pela bola e pela postura. Não, mas É. assim, a polêmica que eu quero colocar junto, o melhor jogador da seleção brasileira, nesses 3 jogos, os 2 primeiros e esse agora, o Casimiro está jogando de terno, fino da bola. E o volante tem que fazer o que você falou, que é o que eu aprendi. Pega aqui, pega ali, não tem que... Vem cá, pega, porra! Marca ali! É o maestro, ele tem que orquestrar tudo. Tem que fazer um negócio. O maestro não é o camisa 10, não. O maestro é o volante que está jogando ali com o dedo. E o Thiago Silva não... Para mim, ele é um zagueiro a mais. O Thiago Silva não está sofrendo, primeiro por causa da postura do Casimiro ali. O Marquinhos está como aquele antigo quarto zagueiro. Então tem Casimiro, tem Marquinhos. Thiago Silva não está sofrendo, aquele cara é um lixo. 2 jogadores que não deveriam ser convocados de jeito nenhum pelo Tite, Fred e Thiago Silva. Aí entrou uma outra lesma que deveria estar nessa lista. O Rafinha só toca de lado e para trás, igual o caranguejo. Joga muita bola, mas na seleção só toca de lado e para trás. Deixa eu só fechar aqui a questão do Maldini. Numa entrevista recente do Ronaldo Fenômeno, o mesmo foi perguntado quais zagueiros que você teve dificuldades, etc e tal. Ele falou, cara, muitos, mas tirando o Moser, que era terrível também, o Maldini era complicado, por ser alto, veloz, grudava no cara, versátil, e assim, na Itália ele ganhou tudo, a seleção, concordo. A Copa do Mundo, mas ele também foi monstro também, porém não... Ele fez o papel dele de capitão. Mas, então, se for comparar tudo que o Messi ganhou, foi monstro. Na seleção, não. Porém, o Maradona não tem Olimpíada, o Messi tem. Então, são números que não dá, são números que não... São comparações que não dá para ser feita. Não dá para ser feita. Tá, vamos lá. Street Fighter também ganhou tudo. Não. Jogou Street Fighter. Tá, vamos lá. Morena, o capitão Thiago Silva, ele te mostra uma pessoa capitã tomando conta da situação, ou você acha que é uma pessoa com braçadeira na zaga controlando ali a área? A gente estava conversando no início, ele só está com a braçadeira. Nos 2 últimos jogos que eu assisti, eu não estou acompanhando tudo, já falei, em relação à seleção brasileira, eu não estou acompanhando muito. A minha humilde opinião, então eu acho que eu fico só até a formiguinha da opinião aqui da bancada. Não acho. Na outra conversa que eu estava tendo com o Léo, que a gente estava tendo aqui, aliás, no debate com o Léo, a idade, o jogo, o profissionalismo, isso conta muito. No caso do Daniel Alves. Só que ele também está muito apagado. Ele devia fazer o papel de capitão, não com a braçadeira, mas ele podia fazer o papel de capitão. E ele não está fazendo. Ele tem todo o perfil para isso. Ele tem idade, tem experiência, ele é o cara mais velho, ele ia conseguir pegar a molecada e colocar no eixo, já que o Tite não está conseguindo. O Tite está meio preocupado com outras coisas. Eu acho que o Tite não está deixando ele fazer essa função. Então, voltando ao Baixinho Romário 94, o Baixinho Romário falou até assim, a nossa seleção em 94, já combinamos no Rio de Janeiro, na Grande Comari, olha, nós vamos ser a seleção diferente de todas, nós vamos marcar a época. Todo o dinheiro que nós ganharmos vai ser dividido em partes iguais, desde o roupeiro ao cozinheiro. Então, assim, perfil de coisas que assim, vai, 1, 2, 3, 4, não importa. Se colocar uma baguete aqui, vai dividir em partes iguais. Ou come todo mundo, ou não come ninguém. E hoje não tem isso. O salário do Tite é 1 milhão por mês. Se a Copa do Mundo vier, não revelar o quanto só ele vai ganhar. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui para o chat. Peraí. Vocês são todos contra a atuação da seleção?
Só posicionamento negativo? Não. Thiago e Marquinhos têm total condição de ser capitão. Para mim, Thiago Silva é o melhor nome para ser capitão da seleção. Não tem outro jogador da seleção com seriedade para abraçar a abraçadeira. Para lidar com esse grupo de atletas com várias personalidades, os caras manjam no chat aqui. Para lidar com esse grupo de atletas com várias personalidades, coisa a gente falou, a qualidade que está em campo seria ele mesmo, tá? De atletas com várias personalidades e vários líderes em seu clube, não é fácil escolher o capitão, mas Thiago Silva é o melhor a liderar a molecada. Tite está certo. Concordo, e jamais, e mais, já está na 4ª Copa do Mundo. Robinho. Casemiro é volante raiz, melhor jogador na posição, mas liderança é quem enxerga as qualidades e defeitos de todos e saber tirar a melhor disso. Boa noite. Neymar leva 2 ou 3 com ele, aí sobra espaço. Mas temos grandes nomes, Casemiro e Thiago Silva, e claro, temos grandes chances de ir à frente. Léo falou bosta agora. E Léo, complicado. Calma aí. Obrigado mesmo assim, obrigado. Calma aí. Valeu. Não tem jeito, o Léo corneta mesmo, o Thiago Silva. Os caras já te amam, tá vendo? Já tem uma galera aí. Opa, forte abraço. E finalizando aqui a última, né? Thiago Silva, melhor zagueiro dos últimos 10 anos. E o cara fala isso. O melhor tá assistindo futebol de botão? Tá assistindo jogo de vôlei? Vamos lá, vamos continuar. Ó, é isso aqui que a gente vai ver, cara. É a opinião também de quem tá lá. Então, Croácia. Brasil e Croácia. Vamos pra cá. Nossa. 2-1. Tá? 2-1. Brasil. Ficou no muro, hein? Chupa essa manga! Ficou no muro agora, hein? Não, tô esperando você. Vou falar pra você, hein? Essa 2-1. vai ficar na live. Assim, falou meio contra a vontade, mas falou que julga ser correto. Não, você ficou no não, muro, eu falei 2-1, todo mundo comparado olhando. Pra quem, né? Brasil. Tá, não é a sua vez. Vai lá, não é a sua vez. Vamos lá. Robinho. Brasil e Croácia. Qual o placar? Brasil vencerá por 3-1 e Croácia gol do Apendicite. Aqui vai estar com Apendicite. Apendicite. Pro City. Vamos lá. Manuel, Brasil e Croácia. Brasil e Croácia. 3-1 Brasil. Um jogo duro, um jogo difícil. 3-1 é duro e difícil? Mas certeza, um jogo duro, precisa muita energia, mas vai ser duro. Apesar do placar, não vai ser fácil. 3-1 Brasil, um gol do Neymar, um gol do Rafinha e um gol do Thiago Silva. E um gol da Apendicite. Apendicite aí na aposta. Deu uma grana, né? Vai que a Apendicite faz. Adriano, Brasil e Croácia. 3-1. Para. Brasil, desculpa. Eu acho que vai ganhar. Mas tem mais time, mais seleção, cara. Croácia não podemos, né? Porque tá tendo muita surpresa. A gente tá falando de um time mais qualificado agora, tá? Sim. Agora, antes de passar pro polêmico aqui, Paquetá vai fazer gol nesse jogo? Alguém aposta? Não, eu não. Não. Também não. Qual o seu placar? Não pensei em placar. O que acontece? Até em cima do que você falou. Futebol é uma miséria. O Edmundo falou numa saída de jogo, no termo de partida, assim, futebol é ingrato em alguns pontos, por quê? Nem sempre quem joga melhor ganha. No vôlei e o basquete, quem joga melhor ganha. No futebol, não. Até pegando a Camarões, aquele goleiro catou umas 10 bolas. Então, assim, hoje eu não tenho, até falei que nem no bolão da família, nem palpite bolão tenho. Sabe por quê? Eu vou explicar o motivo. Possa ser que seja 1-0, goleiro aparecendo para então cama. O seu placar muro. Você vai ficar no muro. Não tenho palpite, sabe por quê? A Croácia deixa jogar. E geralmente times que deixam a seleção brasileira jogar
E se o pé estiver calibrado, pode ter até 3 então ou mais você não tem gols. placar, mas o Brasil passa? Passa. Passa? Passa. Assim, ó, uma coisa que eu falei, eu vou registrar. O Brasil não leva gol da Croácia. Olha, Não sei o resultado, mas o Brasil não leva gol da Croácia. 2-1. Um bola parada, um bola rolando. uma falta. Ó, eu gostaria de falar o que eu comecei aqui logo no início do programa, não é? Jamais tomem decisões precipitadas. No final eu explico por quê. É uma reflexão, é muito séria. Polêmica. Mas é sério. Jamais tomem decisões precipitadas. Léo, você acha que a Croácia vai se atirar contra o Brasil? Quartas finais? Não vai se retrancar? Não vai ficar aquela... Falei sobre isso. A Croácia vai vir para a estratégia, respeitando a camisa do Brasil. Quando o Brasil fizer 1-0, aí ela vai sair para o jogo. Eu posso ser que leva 3 ou mais. Só que assim, eles têm um bom goleiro. Para mim, vai fazer aquele jogo contra Brasil e Turquia. Vai ser duríssimo. Vai ser esse modelo de jogo. Então, possa ser que seja, mas assim, a Turquia aí vamos lá, faz polêmica. Era uma seleção que se colocasse 7 jogadores em campo daquela época, contra esses 20 que tem aqui, os 7 ganhariam, porque era uma qualidade muito maior. Sim. A Turquia não deixou o Brasil jogar. Ó, Eu não tô conseguindo vamos pegar o chat. Como o cara não tem palpite, mano? Esse Léo é muito fora da caixinha. Olha só. Os caras te amam. É dúvida realmente. Mas Aí, assim, mas só tem um cara aqui que tá falando assim. Não leva gol. Concordo com o Léo. Nem sempre ganha o melhor. E acho que vai ser Brasil e Portugal na final. Esse ficou pra trás. Esse rapaz. Ó, o cara te Mas eu já vi... O cara te cornetou, tá gostando aqui. Então, o chat tá gostando. Eu tenho que pensar, mas eu acho que o chaveamento não dá Brasil e Portugal no final. Tem que olhar o chaveamento. Tô sem a tabela aqui. Tá, mas então vamos lá. Vamos encerrar por seleção. 2-1, 3-1. 3-1, 3-1. Acho que sim, Léo. Ei, Bom, o garoto fora da caixinha. Para não ficar no mudo. Para não ficar no mudo. 3 ou 4 para o Brasil, mas o Brasil não leva gol da Croácia. Posso falar pra você? Eu acho que vai ser 2-0 Brasil. Vai fazer um gol, só que vai suar, vai tomar uma canseira, aí no finalzinho vai fazer o segundo para matar a partida. Portugal está no outro chaveamento. Pode dar sim. Então tá bom, bem pensado. Mas pelo então, pensamento do cara, a que França dá. perde. Então. Pode ser que dá. É assim, eu tô segurando para não falar do Cristiano Ronaldo. Tô segurando para não falar do Cristiano Ronaldo. Na minha humilde opinião, na atualidade, e se buscar alguns mais antigos aí, o jogador mais completo que eu já vi no futebol é o Cristiano Ronaldo. O que acontece? Eu penso que quando a Croácia vai querer reagir para empatar, vai levar. Vai querer meio que naquele abafa para ir tirar 2-1, vai levar o terceiro. Então, pode ser que seja 3-0 ou 4-0, sim. Nossa, seu amigo tá falando 2-1. Vamos encerrar de seleção, porque já passou o horário, né? Já que começou tarde. O ET da resenha, nosso amiguinho virtual, mandou uma pergunta aqui, uma resenha para ouvintes. Silêncio no microfone que a gente vai escutar aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Aumentar o microfone aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? E aí, como que tá? Chato. Olá, pessoal. Tudo bem? E aí, como que tá? Resenha do futebol de chapa. Aqui é o ET. ET da resenha. E aí, tem uma pergunta pro palmeirense aí. 51 é fax ou é pinga? Um abraço. Fica na paz. Mundial não existe, né?
Vamos ver de novo. Merece. Vê se Merece. Vamos de novo, silencinho. Vamos pegar de novo o ETzinho, que ele é um cara legal. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como que tá? Resenha do futebol de chapa. Aqui é o ET. ET da resenha. E aí, tem uma pergunta do palmeirense aí. 51 é fax ou é pinga? Um abraço. Fica na paz. Mundial não existe, né? Vamos lá. Esse é um participante virtual, tá? Tem contato que a gente já sabe que a pessoa vai participar. Hoje é você, né? Começou bem. Vamos, Mas ET. você não vai responder agora. Vamos, ET. Você é o último. Morena, vou fazer uma pergunta para você simples, bem simples mesmo. 51. É fax, é pinga ou existe? Pra mim, que sou uma boa cachaceira, pinga. Adriano. E amarelou! Responde na lata. Pra mim é na lata. Olha, eu vou imitar ela. Pinga. Pinga. É pinga. Desde moleque, meus pais são pernambucanos, sempre vimos 51 É nas prateleiras. Pinga. Robinho, 51 é pinga, é fax ou não existiu? Bom, para mim são as duas coisas. Vou explicar. Pegou o fax e foi comemorar tomar uma pinga. Aê! Caramba, agora sim, hein? E aí, Manel? 51. É pinga, é fax ou não existiu? Eu sigo o relator, é pinga. Pra mim, é um fax que comemoraram tomando pinga. E outra, Copa Rio não é Copa do Mundo. Mas, como o Bonner é um cara polêmico, eu acho que ele puxou no Palmeiras, né? Tem uma linha branca. Eu nunca falei que o Palmeiras é campeão mundial. Sim. Até os dias de hoje, eu não pretendo falar. Mais polêmica é comigo. Eu quero saber como um time brasileiro pode ser bicampeão mundial como a Libertadores. Quem respondeu paga feijão. Responde a pergunta. Responde a Eu pergunta. respondi. Nunca vi o Palmeiras ser campeão mundial. Na sua opinião, Palmeiras não tem título mundial? Na minha opinião, não. É É outra. O futebol é lotado de polêmica. Então, você como palmeirense não existe mundial. Nunca comemorei isso. Não, eu gosto, eu sou, como diz meu pai, eu sou igual o bode, eu gosto da farra. Então você ia comemorar comigo tomando pinga também. Eu prefiro Red Barreiro. A caipirinha fica melhor. A melhor bebida do mundo é caipirinha, já falei isso pra você. Ó, resenha, olha só, o chat. Gostei, ET. 51 é pinga. 51 é pinga, nunca vai ser campeão mundial. Esse é seu Vigo. Falou agora. Então, o palmeirense também está dizendo que não tem mundial. Isso aí foi uma notícia para... Minha opinião pessoal, não entra nessa linha, não. Essa linha é para quem... Eu gosto de polêmicas contundentes. Vamos lá, pessoal. Ó, já encerrou o horário, mas eu pedi autorização para o dono da casa. A gente vai esticar mais um pouco. Alguém aqui embora? Viu? Eu acordo 5 horas da manhã. Eu vou acordar 10 para as 5 também, então mas você só vai embora depois que eu falar, para jamais você tomar decisão precipitada. E essa é precipitada. Tá, a última resenha que foi aqui nós falamos no filme. Léo, a gente teve uma reunião. Você falou a seguinte frase. O celular de alguém tá com áudio. Você falou a seguinte frase. Eu não gosto do Abel. Como palmeirense. Você lembra disso? Você confirma? Outro lixo. Canalha! E rendeu uma figurinha aí. Tem uma figurinha que é culpa do Abel Canalha. Vamos finalizar essa resenha com essa. Porque muita gente falou, esse cara existe. Palmeirense, fanático, não gosta do Abel. É o 6 dele e o 9 nosso, né? Antes de você responder. Adriano, na principal situação que está o São Paulo, financeiramente, taticamente e tecnicamente, né? O cara que insistiu no Igor Gomes. Ainda bem que foi vendido. Vamos lá. Graças a Deus, né?
Não precisa chorar, ele vai voltar. Abel no São Paulo hoje, você assinaria? Com certeza. Cara, A cara dele. Paulo tá difícil, né? Tá difícil. A gente... Mas o técnico vai falar assim, ó, o cara tá disponível, tem uma grana e tem para pagar. Assinaria? Sim. Dá para fazer alguma coisa pelo São Paulo? Tentar, né? Porque já tem um tempo que não... Ele foi o Paulista, né? Não dá pra contar muito, né, velho? Tá difícil, tá difícil. Então... Entra um, entra outro. Então, Abel para você seria o técnico? Seria? Se tivesse disponível. Morena, corintiana. Já falei aqui ontem na resenha, né? Tá vendo ele? Tá o olho brilhando. Olha o olho brilhando. Vamos lá. Ele vai me cruzar. Tá. O Abel no Corinthians hoje disponível para comandar. O Abel no Corinthians hoje disponível para comandar. Morena de sim. O Grêmio? O mundo não gira, capota! Veja bem, no Corinthians, a gente não tem técnico cativo, a gente não tem jogador cativo, a gente não cativa isso. A gente cativa o bom trabalho, a gente cativa isso. Então, se ele chegar e fizer um bom trabalho, vai ser bem-vindo. Não deu? Fora. A gente não tem técnico de estimação, a gente não tem jogador de estimação. Então, para mim, que vier é lucro. Não deu certo. A torcida mesmo coloca fora. A torcida mesmo. Você viu, a torcida, ela manda no Corinthians. Então, se a gente não quer, se a gente não gostou, o cara não fica. Independente do currículo, ele não fica. Tenso. É isso. Tá, vamos lá. Antes que você brigue comigo. Alguém bateu a porta aqui. Mr. Manuel, Flamengo hoje. Dorival. Foi embora tarde, na minha opinião, mas não, a questão não é o Dorival aqui. Abel, disponível. Assinaria? Com o grupo do Flamengo? Com certeza. Eu acho o Abel... até um dia desse, eu achava o Jorge Jesus, mas hoje, cara, eu acho o Abel um dos melhores treinadores do mundo. De verdade. No Flamengo, nível mundial, um cara que ele se envolve com o clube pelo que ele demonstrou. Se o grupo se envolve com ele, ele se envolve com o grupo e com o clube. Ele é um técnico novo, já é vencedor e vai continuar vencendo. Então, eu tenho esperança que nessa existência eu veja o Abel no Flamengo. Tenho muita esperança. Hoje seria bem-vindo, assim. Muito bem-vindo, com certeza. Robson Reis, o Robinho, pro Grêmio hoje. Assinaria? Bom, foi aquilo que eu falei para vocês recentemente. Futebol precisa ter uma gestão profissional. Então, elenco, dinheiro e muito mais. Com certeza. Mas o que acontece? Ele é bem próximo de um uruguaio, de um gaúcho, que é pilhado, etc. e tal. Mas sozinho não vai resolver os problemas. Essa questão técnica. Sim. Disponível. Sim, personalidade e trabalho. Mas volta a falar. Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque a gente, vamos comparar o Flamengo com o Palmeiras, são as potências. A contratação, eu vou falar uma coisa que é a realidade, muitos podem aceitar ou não, né? O amigo Léo vai falar essa opinião dele, que é mais demorada. Polêmica, né? Deixa eu só cortar um pouquinho. O Flamengo, ele tem uma gestão de contratar para ganhar título. Isso a gente sabe. O Palmeiras, eu já vejo, não é contratação para ganhar título. Eu vejo o Palmeiras, a Leila fazendo do Palmeiras, uma contratação para vender. Só que com a qualidade do Abel, faz com que esse grupo, essas pessoas que não são classe 10, ganham título. Por isso que eu falo que é o diferencial. E se ele pega uma potência como o Flamengo, um time disposto a ganhar título de qualidade, você sabe muito bem disso, né? Eu sou flamenguista. A qualidade do Flamengo, do elenco do Flamengo é muito boa. Porém, o Abel, cara, ele consegue fazer o Palmeiras, que é um time para ter retorno, ganhar título. Então, por isso que eu aceitaria realmente o Abel no Flamengo. Entendeu? Mas a gente tem que escutar o cara que não aceita o Abel no Palmeiras. Você tem 5 minutos. Eu vou dizer o motivo na qual eu já teria demitido o Abel. O lado dele bruto, família, com perdão da palavra, que se lasque. Eu quero o Abel
enquanto profissional técnico do clube que eu amo, Sociedade Esportiva Palmeiras. Não precisa me chamar de palmeirense. Se me chamar de palestino, eu fico muito mais feliz. Sou velho, sou do 74. Vamos lá. Se for na primeira comparação que vocês fizeram, Messi e Maradona, falei que não dá para comparar. Se eu não me engano agora, eu acho que o Abel disputou 16 títulos. Ganhou 6 e perdeu 10. Matematicamente, ele está abaixo do motivo na qual ele foi contratado, no salário na qual ele recebe. Eu não sei se cueca ele comprava, mas eu sei que meia, calçado, calça, camiseta, até touca, gorro e boné, Sociedade Esportiva Palmeiras dava para ele e o apartamento. Resolveu trazer a esposa e as filhas, um apartamento ainda maior. Você, então, Abel, vamos por parte. Então, assim, o que você falou? São Paulo está lá para contratar o Miacuda. Então, assim, o Abel chegou com uma estrutura do Palmeiras maravilhosa. Só jogar na grelha, colocar o sal e matar no peito. E assim, se for contar como números, ele está devendo. Quem é mais antigo aqui sabe do Smurf desastrado. O Abel, ele ama o Smurf desastrado da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o Luan. Cara, você sabe que vai dar merda, mas coloca o cara. Só erra quando não pode errar. E o Abel só erra quando não pode errar. O Abel esteve para ser demitido do Palmeiras em 2 momentos. Sim. Eu vou citar assim, vou citar só 4 para não estender. O Palmeiras jogando com 3 volantes, empatando com 0-0 em casa contra o São Paulo na final do Paulista. Jogando no Morumbi na final do Paulista com 2-0 contra 4 volantes. 3 volantes, e 2 zagueiros. Nem na Várzea acontece isso. Pum. Isso assim. Aí depois da sequência. Ele foi campeão da Copa do Brasil, que ele já pegou do meio para o final. Foi campeão da Copa Libertadores, que também pegou do meio para o final. E nesses 2 títulos, ele exaltava Vanderlei Luxemburgo. Esse cara só pode ser louco. Porque peguei o trabalho dele, tal. Aí vem, faz um campeonato paulista muito abaixo da média. Os jogadores reserva, rodando elenco, não importa. Beirou a zona do rebaixamento e acabou indo para a final na Bacia das Almas e perdeu para o São Paulo da maneira que perdeu. Inaceitável. Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase pelo CRB. As entrevistas dele são das mais arrogantes possíveis. Poderíamos estar com a equipe a jogar umas noites inteiras até os raiares do dias e não perdemos gol. Você é técnico de futebol para isso. Furar o bloqueio adversário. O Gustavo Scarpa, como meia esquerda, acho que ele bateu 11 bolas ao gol no segundo tempo. Isso é um erro. Ele não está ali para isso. Está ali para servir. Então, o técnico errou. Aí, vamos lá. A cereja do bolo. Vai jogar o Mundial. Não precisa nem falar as cagadas que ele fez. 2 mundiais seguidos. Esse ano, aí agora eu vou dar a cereja do bolo de todos os técnicos. Todos os técnicos. Para você ver como o trabalho, como treinador está tendo vida fácil, não está valorizando a vida fácil. Você está, por conta do Covid, Xing Ling, está tendo 5 substituições. Cara, tirando o goleiro, é 50% do time. Colocando o goleiro, é 42% do time que você pode substituir. Se você não consegue arrumar o time com o elenco que tem, você é fraco. Está devendo, sim. Vai para o Mundial. O Veiga, por exemplo, a última substituição que tinha. Ele já tinha sacado o Dudu. Eu não gosto do Rony, mas olha a polêmica. Os números dele são assustadores, mas o cara é grosso e caneleiro. Mas os números dele são assustadores. Ele é guerreiro. Os números dele é assustador. Daí ele saca o Dudu, ele saca o Rony,
O Veiga tinha levado aquela pancada. Quando ele viu a placa subindo, o Veiga falou 2 vezes e censurado ele. Ele, não, que eu vou sair. Aí saiu, pronto. Aí fechou a tampa do caixão. Então, assim, pelas baixas que o Abel tem, ele está devendo. Palmeiras, para ser campeão paulista, ele tinha um elenco, eu vou falar por volante que gosto, Felipe Melo, apesar de todas as polêmicas, dá sangue, quando tem de brigar, nunca fez corpo mole. Quem o Abel usou como capitão no Palmeiras? Felipe Melo, usou o William Bigode e usou o goleiro Jailson da Massa. Quem que ele mandou embora? Os 3. Exatamente no Mundial. Quem fez a cagada? Luan. A gente sabe que vai dar merda. A gente sabe que vai dar merda. E deu. Aí, por exemplo, o único jogador que poderia segurar o Kanté era o Felipe Melo. Era o cara que chegava junto. Como o Thiago Silva, que fez aquele pênalti, o juiz foi juiz brasileiro para o Thiago Silva e foi europeu contra o Palmeiras. O que acontece? Está na regra. Robinho pode confirmar. Atitude antiesportiva. Tentar ludibriar, enganar, bolso de trás vermelho. Ele ficou 53 segundos impedindo bater o pênalti e não levou nenhum cartão amarelo. Então, assim, o Abel não se aproveitou disso. E ele só erra quando não pode errar. É um Smurf desastrado. Ele se perde. Ô, Léo, então, na sua visão, o Abel não tem... Não é que não serve. Não tem mérito nenhuma conquista do Palmeiras? Em algum momento eu falei isso? Não, então, em nenhum momento eu falei isso. Agora eu vou falar assim, vamos dar um número de 0 a 10 pro Abel. 6. É um treinador comum. Aquele ditado de futebol. Burro. Aí vai lá, pega o Pachequinho mancando da perna. Ele vai fazer o corpo, professor. A bola bate nele e entra campeão. É um burro com sorte. É um burro com sorte. Talvez você irá concordar ou não. Se fosse qualquer treinador brasileiro que tivesse colocado o Mike como atacante pelo lado direito, os caras matariam. Porque ele inventou um lateral direito como atacante, tendo o Breno Lopes, o Wesley e o Hendrick. Na minha visão, isso não existe. Ele colocou o Mike como atacante. Não deu certo e não vai dar nunca. Se fosse outro treinador brasileiro, a imprensa matava e ninguém falou nada. Vamos lá, vamos encerrar essa pauta aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, senão a gente vai esticar muito. A gente saiu do papo Copa do Mundo porque foi... Eu estou devendo uma coisa, hein? De quinta-feira tem mais. Então vamos lá. Dá para fazer tudo hoje. Você não gosta do Abel? Opinião sua? Não gosto do trabalho dele, a pessoa dele pouco me importa. Não, mas você tá bom como palmeirense, não como amigo pessoal. Calma. Então vamos lá. Claro. É claro que a pergunta é essa. Você gosta dele do Palmeiras? Fora de campo eu não conheço ele. Me conhece? Não conheço. Então eu não posso falar também. Agora, e se tirou o Abel, quem entra? O mundo... Não vou responder com 2 coisas que eu aprendi na vida. O mundo tem lugar e oportunidade para todos. Ninguém é insubstituível. Quem entra? Vai depender muito do mercado. Falar em crucificar. A imprensa e um bando de imbecil que vai pela cabeça dos outros, do tipo Piolho, crucificou Renato Portaluppi. O que o Gaúcho fez ano passado no seu Grêmio pode falar melhor que eu. Se você fosse a Leila, o Abel sai fora, quem você chamaria? O Léo. Posso pensar ou tem que ser debate pronto? Tem 1 minuto que eu vou encerrar. Vai, então eu vou encerrar. Faça o giro enquanto eu penso. Mas eu estou devendo uma reflexão. Deu na próxima. Então, não, pessoal, tem que ser para hoje. Não, para hoje não dá. Pessoal, já deu para conhecer como que é a pessoa. Perdão. Já tem anos que eu defendo um técnico no Palmeiras e um ex-treinador de futebol que hoje trabalha nos bastidores e falou uma coisa que eu havia falado. Moisés Ramalho falou que assim,
Ninguém nos últimos anos no Brasil fez algo de novo no futebol, senão o Fernando Diniz. O Fernando Diniz merece um elenco decente, tal qual o Abel já teve melhor na mão e ainda tem. Se fosse para hoje, o Fernando Diniz. E o bicho é bruto igual eu. Bruto! Você tem saudade dele do São Paulo? Só que ele é psicólogo, você é psicopata. É uma grande diferença. Eu gosto é assim. Eu gosto é assim. Você tem saudade dele do São Paulo? Olha, na atualidade, qualquer um acha que se fizesse uma diferença, pode ser ele, pode ser outro. Cara, precisa resolver, né? Você daria mais uma chance? Sim. Vai que. O São Paulo Tá difícil. não é o treinador. Vixe. Nossa, Eu acho que é a administração. Tá. Eu falei na nossa primeira vez aqui, o problema está ali, para trás das 4 linhas. Para trás das 4 linhas. Pessoal, por que eu saí do foco da Copa? Pessoal, porque a gente precisava conhecer o Léo Pipa, esse lado do Abel. Eu falei para muita gente, o pessoal falou, não existe esse cara. Polêmico, fala muito, fala bem. Obrigado. Tem a qualidade, como todos aqui, diferenciada, porém, somos todos amadores, torcedores que quando cedo vão trabalhar, vão para sua casa, e possam acompanhar um bom futebol, mas não tem essa oportunidade que a gente está tendo, sentar na mesa e falar de futebol. 2 horas de programa, tá bom? Tá ótimo, né? Vamos dar os agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer vocês por terem aceitado a ideia. Acredito que vocês tenham gostado, né? Quinta-feira tem mais. Vamos preparar mais. Tá? Hoje foi 2 horas. Você vê, falamos 3 assuntos e foi rápido. Maradona e Messi. Copa do Mundo. E Abel. E Abel. E Abel. Então, pessoal, vou preparar uma coisa para quinta-feira. Se prepare. Eu não ensaiei com ninguém que eu ia falar aqui. Peguei como surpresa. E o bom é isso. A gente não vai seguir uma linha, um roteiro. Vai seguir o que a gente vai falar. Quinta-feira, véspera de jogo do Brasil. A gente vai trazer mais informações da seleção. E vamos começar a sentir do horário. Morena, agradecimentos, um abraço. Pode ficar à vontade. 1 minuto. Primeiro de tudo, obrigada ao pessoal da bancada aqui, mais uma vez, a voz feminina aqui na bancada, isso é muito legal. Queria mandar um alô pro pessoal que é o Paraisópolis, todo mundo. Lógico, né? Tem que fazer meu peixe aqui. É isso, obrigada a todo mundo. Obrigado, mozão. É nóis, tem que ficar do começo ao fim. E quinta-feira te espero aqui. Mr. Robinson. pois é, Rádio Robson Reis. Assim. O psicopata da mesa. Né? Mas é isso. Eu quem agradeço também por tudo, por eles também. Então é isso, né? Amadores, estamos iniciando, isso é muito importante. E é isso. Vamos lá. Mr. Adriano. Agradecer aí, né, primeiramente a Deus pela oportunidade, depois o Fábio pelo convite, todos aqui, cada um com a sua experiência, né? Um completando o outro, informação, não sabe, um completa, críticas construtivas, tudo de uma forma sadia, né? Então, é isso. Muito obrigado. Mr. Manuel. Então, gente, agradecer aqui o convite do Fábio. Eu queria aproveitar a oportunidade, dizer que ontem eu perdi meu avô. É um dia triste, né? Meu avô paterno, né? Um dia triste, mas a gente tem que, num momento como esse, né? Dar uma parecida, embora a gente esteja de luto, está sentindo muito essa perda da nossa família. Eu pensei em desmarcar, em não vir, mas isso aconteceu ontem, foi executado. Mas eu falei, não vou, porque eu acho que ele gostaria que ele sabe o quanto que o neto dele tem o respeito, a consideração e a determinação. Então, eu quis vir para realmente estar com os amigos, ter esse momento de alegria também, porque é um momento de tristeza, mas a gente tem que ser forte, tem que seguir a vida, né? Então, onde quer que ele esteja bem aqui, olhando por nós todos, e eu estou muito triste, mas é a vida, né? Tinha 86 anos, 87 anos, e viveu bastante, viveu com muita honra, né? E fez essa transição aí para
a esse outro lado, eu espero de ter tudo bem, a família continua aqui, firme, forte e vivendo. Né? A filha vai estar aqui? Com certeza. Mr. Leonardo, 1 minuto, hein? Vou contar no relógio. Põe no relógio. senão- Se Leonardo David, que eu não posso dar umazinha. Mas assim, sempre em tudo que nós fazemos, agradecer a Deus. Eu tenho uma presença viva também do meu pai, que o velho Chico, espetacular, amante do futebol. Corintiano. Amante Onde que do ele errou, futebol. hein? Eu acho Amante que aí do eu vou polemizar, mas acho que o maior e um dos pioneiros do Curica aqui é o velho. Real, sim. É o velho, tá? Então, assim, agradecer a Deus por, sabe, cada ensinamento, cada passo no futebol que ele deu comigo, os gols que ele comemorou comigo na arquibancada. Puta, minha filha também me ensina muita coisa. E agradecer o Matheus, tem 2 nomes também. No outro programa eu vou explicar porque ele me chama de Matheus. Foi da hora a Morena ter aceitado o convite me de fala uma prima, coisa. putz, sem palavra. Aí o restante da banca aqui, Ô, Léo, cara, força, você foi maravilhoso. antes de concluir Robinho e o sofredor aqui. Léo, que vamos. Constado do São Paulo me acuda. Obrigado mesmo. Léo, continua com o microfone, vou te fazer uma pergunta. Quando eu te convidei, você foi uma pessoa bem eufórica, eu peguei seu áudio e falei, Robinho, tem um cara aí que já tô dentro. Você ficou surpreso com 15 dias começando? Surpreso, sim. Mas eu vou ser honesto também. Eu já esperava por essa oportunidade na vida há anos. Eu mando isso. Eu já mandei muito para a Band, eu mandei muito para a Gazeta. Quando eu era garoto, ainda tinha um Globo Esportezinho lá, que era da cultura, do canal 2, antigamente. Nós saímos da educação física, a molecada correndo, ia para casa para poder ver aquele. Era primeiro esporte no canal 2, depois ia para a Band, depois para o Globo Cartão Esporte, Verde? Nova Band. Oi? Cartão verde? Não. A Clarinha tá mandando coração aqui pra você, Léo. Oi? Clarinha. Oi, bebê, o pai te ama. E daí o que acontece, né? Eu já espero, fiquei surpreso porque para da minha favela querida, vai. Se eu ganhar 100 milhões na loteria, eu não saio do Paraisópolis. Eu sou igual meu pai. Eu não saio daqui, gente. Eu amo a minha favela querida. Não tem comunidade, não. Eu amo a minha favela querida. Tudo que eu puder fazer por nós, vou fazer. Passou da hora de nós termos isso daqui. Então, quando o Matheus veio com essa... Puta merda, cara. Puta, isso é bárbaro, acertou é bárbaro. O que eu queria, acertou o que eu queria. Não, da hora demais, assim. Fácil de fazer. Assim, na verdade, não é fácil, tá? Mas é prazeroso. Tudo que tem prazer, por mais difícil que seja, se torna fácil. Você ganhou novos amigos aqui. Tá fechado. Obrigado. Vamos lá. Pergunta para todos. Quinta-feira estaremos aqui? Estaremos. Uepa! Com certeza. Pessoal, quem tem que agradecer primeiramente aqui sou eu. Quem não me conhece não sabe, mas eu sou assim. Se eu pôr um projeto e chamar 1 ou 2, você pode ter certeza, eu vou até o final. O mais rápido possível. É que nem o Manuel falou, sempre teve vontade e tinha pessoas que tentaram fazer e não fizeram. Então eu acabei resgatando esse desejo no Léo, que tinha vontade, no Manuel, o Robinho, que abraçou de primeiro, falou assim, pode fazer lá em casa, fica sossegado que eu vou te apoiar. O Adriano demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. A Morena nunca teve uma reunião, ontem ela se soltou, fez o piloto, deu tudo certo. Teve uma falta, tá? Quinta-feira a gente vai ter uma visita aqui, surpresa, tá bom? O ET da resenha vai mandar outro que eu pedi. Pode ser o flamenguista, o gremista. Deixa eu quero mandar o São Paulo. Um alô pro pessoal que participou do chat aqui, ó. Até o final. Esse Jefferson aqui participou pra caramba. Jefferson um amigo meu, é um amigo meu lá da farmácia. Muito legal. Não, deu pra ver aqui. Deu pra ver, né? Participou pra caramba. A Clarinha, Carlinhos, Francisco Fagundes. É o Manta, pô. É o Manta, pô. Eu vi o Robinho, eu vi a Morena. Santos. Quem é a Alexandra? Sou eu. É a Morena. A Morena é Alexandra. Eu tô respondendo aqui. Você entrou no chat. Eu tô respondendo aqui também, ué. O pessoal tá falando, eu vou responder, ué. Olha só. Falar do meu Corinthians, eu tô aqui. Olha só. Quando eu mandei o link pro meu irmão Manta, aí falou assim, puta, eu logo de cara vi o Robinho, a Morena, e assim, o Manta, ele é quase 10 anos mais velho que eu, ele se desiludiu do futebol,
Depois eu falo a origem da família, que é do Corica. E daí ficou só para a seleção brasileira. Aí ele casou com uma mulher do Belém do Pará. Nessa ida dele Belém do Pará, ele agora é da nação Bicholor do Paysandu. Ele colocou aqui Paysandu. Então. E aí, assim que eu falei para ele, assim que acontecer alguma coisa lá com o Papão, aí eu vou pedir para trazê-lo aqui, né? Ele já queria vir hoje, pra você ter noção. Velho é uma coisa. E assim, e o pessoal até apelidou ele do embaixador do Paysandu aqui em São Paulo. Inclusive, ele tem contato com o presidente do Paysandu e alguns jogadores e técnicos. Tá viajando Santa Catarina. O cara tá virado na bexiga. Exatamente, ele mostrou, verdade, tá lembrando mesmo. Embaixador do Paysandu aqui no São Paulo. Ó, tem o Pedrinho ZN, que também falou. Irmão Marcos do Jogo, Lima, que mandou também aqui. Altino Feitosa. Francisco Altino é da minha galera. É o Manta. Altino, tamo Tá, junto. ó, Os outros eu já falei, eu acho. tem um chat aqui, um rapaz. Jucimário Bezerra também. Francisco Fagundes escreveu assim: mais um que o Léo corneta e muito, com certeza com um toque português. Mudou todo o esquema do Palmeiras, só acho. Show, parabéns a todos, me diverti com vocês. O Gerson colocou. Então, deixa eu concluir aqui. Eu que agradeço a vocês. Eu sou assim mesmo, cara. Sempre vou trazer uma novidade para vocês, vou tentar controlar o tempo, porque realmente a gente começou um pouco atrasado, né? Tentar alinhar esse horário, porque tem pessoas que saíram por da tarde, mas eu agradeço a confiança mesmo, acreditado no projeto e saber que é aquilo que eu falei, sentar à mesa, isso aqui não existe mais. Pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns. Hoje está tudo aqui. Boas risadas? Muitas. Da hora. Não mais que eu, né? Valeu. Muito. Valeu, Muito Moreno. legal. Não, valeu. Ó, eu tô devendo aqui por conta que o tempo estourou, mas vamos lembrar essa reflexão. Só pro Léo. Jamais tomem decisão precipitada. Na quinta-feira me cobre que eu vou explicar o motivo. Pessoal, só quero agradecer, finalizando essa live. Quem estiver assistindo, puder compartilhar, se inscrever, dar um like, deixar um comentário, tá? Quinta-feira tem mais. ETzinho também na área aí. Convidado. São Paulino Corinthians. Se gostarem, compartilhem para os seus amigos. Se não gostarem, compartilhem para quem, Morena? Para os inimigos. Se não gostar, compartilhem para os inimigos. Tá de boas. Não pode colocar inimigo, amigo, mas mandou pra fiel é gol. Vai no. A Morena já tá aí. Acho que primeiro corintiano, depois São Paulino aí. Tem um corintiano e São Paulino. Eu vou te jogar a moeda pra cima. Com coisa. Santista tá difícil achar, cara. Todos é bem-vindo. Existe? Cara, Existe? eu fiz uma excursão para ir para o jogo do Santos. Acho que o jogo do Santos não enche uma conta. Tinha motorista no ônibus? Não enche uma conta. Tinha motorista no Eu ônibus? acho que o Santista tá com vergonha, cara, de falar que Vou falar pra você, cara. Dá dó, velho. Cara, é por isso que o Pelé cada vez fica pior. Não tem ninguém que colabora. Então, acho abrindo nosso primeiro programa, acho que é importante lembrar também, né? A gente não falou do Pelé. A gente vai deixar pra quinta-feira. É uma lenda viva, a gente fala. E, pessoal, grato mesmo. Parabéns. E, graças a Deus deu tudo certo. É que nem eu falei pra muitas pessoas. Vai achar que vai sair do controle, mas não saiu. O Léo, né? Quer falar um pouquinho mais, mas é o Léo. É esse Léo que eu falei pra vocês. Então, é aquilo que eu falei. A gente vai moldando ele, vai se controlando. Você vai ver, já tá. Mas olha, receita da vida. Se não for para causar, não sai de casa. Fica sentado com o controle remoto, fica no celular, vai no banheiro, vai na cozinha. Faça alguma coisa de útil para a vida. Deixe a marca de vocês. Pessoal, estamos encerrando aqui. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você que ficou com nós até agora. Se puder compartilhar. Boa noite, compartilha. E é simplicidade. É isso que você está vendo aqui. Vai copiar. Um abraço e fomos. E amor. Encerrado.